Se hoje você perdesse seu emprego ou precisasse fazer uma cirurgia de emergência, você teria dinheiro para arcar com os gastos disso? Se você ficou em dúvida, nesse vídeo vamos te explicar o que é e como você pode montar a sua reserva de emergência. E não estamos falando da poupança. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é uma reserva de emergência. Basicamente, é um dinheiro que você usa como reserva, é um dinheiro que você deixa parado rendendo para você usar justamente por uma finalidade específica. Quando você tiver algum problema e você necessite do seu dinheiro, é lá que você vai tirar o dinheiro necessário para você lidar com essas demandas, como você perder o seu emprego, como você ter uma cirurgia repentina para fazer ou qualquer outro tipo de sinistro. A reserva de emergência, ela também é um tipo de investimento, como o Daniel havia falado para vocês. É um tipo de investimento de renda fixa cuja liquidez é diária. Por que renda fixa? Porque ela não pode ser muito volátil, ela não pode ser como uma ação que vai variar para cima, vai variar para baixo, porque pode acontecer algo, alguma emergência na sua vida, que você precise resgatar esse dinheiro a qualquer momento. A qualquer imprevisto que surja na sua vida, que você não tem uma bola de cristal, você não tem como saber quando vai acontecer, mas seu dinheiro vai estar ali a seu dispor para que você resgate ele e utilize ele da melhor maneira. Outra coisa também muito importante, não só a liquidez diária, ou seja, a facilidade de você poder ter o seu dinheiro, ele precisa também ser um investimento com baixo risco, baixíssimo risco. Então, sua reserva de emergência não vai ser em uma criptomoeda, não vai ser em uma ação que você tem que seja a sua favorita, não. Ele não deve ser um investimento em renda variável, tem que ser em renda fixa. E na renda fixa que tenha o menor risco possível. Além disso tudo que a gente falou até agora, o rendimento dela é importante, por mais que seja uma reserva, ela tem que render um dinheirinho bom para você. Então, nada melhor do que ela render acima da inflação, acima do IPCA, que vai corroendo seu poder de compra e vai fazendo seu dinheiro poder comprar cada vez menos coisa quando você for fazer uma compra no mercado, por exemplo. Você pode estar se perguntando, qual é a quantidade de dinheiro necessária para eu montar minha reserva de emergência? Bom, o custo dela é baseado, na verdade, no custo que você tem mensal da sua vida. Ou seja, a gente recomenda, com base nos seus gastos, 6 meses do seu custo de vida ou até mesmo 12 meses, dependendo se você não for CLT, se você for um PJ, por exemplo, porque você tem menos seguridade, né? CLT tem ali o fundo de garantia, né? Tem o seguro-desemprego, então pode ser que seja mais tranquilo num eventual sinistro, como perder o emprego. Enfim, mas o cálculo é com base no seu custo de vida. 6 meses é um bom valor, 12 meses é perfeito para você montar já a sua reserva de emergência. E você deve estar pensando quanto que você deve investir. Quanto mais você investir, melhor, porque antes você vai conseguir a sua tão sonhada reserva de emergência e antes você vai conseguir migrar para renda variável, por exemplo. Então a gente aconselha, no mínimo, investir 25% da quantidade que você recebe mensalmente. No mínimo. Sendo que quanto mais você investir, antes você vai construir a sua reserva e antes você vai migrar para os demais tipos de investimentos mais arriscados e que te garantem uma valorização maior. Caso você não consiga os 25%, você também pode pegar o quanto você já investe por mês e ir alocando ele na sua reserva de emergência. Até o ponto que você conseguir atingir os seus 6 meses de custo de vida, ou 12 meses, ou quantos meses você achar que for melhor, aí sim você pega essa quantidade que você já investe todo mês, coloca na sua reserva de emergência e daí sim você volta com seus investimentos padrões, seja em ações, derivativos, criptoativos, enfim. Bom, e talvez você esteja pensando, tá, ok, eu já invisto na poupança, então na verdade eu já estou protegido, eu já tenho minha reserva de emergência, porque a poupança eu posso resgatar o momento que eu quiser. A poupança, ela é muito segura, não é a tua poupança, eu nunca vi o meu dinheiro baixar, ou qualquer outro tipo de risco, e também ela me rende, né, uma porcentagem. Olha, sinto lhe dizer, mas poupança não é um bom investimento para reserva de emergência. Bom, e por que ela não é o melhor investimento? Além dela ser ruim, existem outras melhores opções que se enquadram nas 3 características que a gente já comentou para vocês. Ou seja, existe um investimento que te dá liquidez diária, existe um investimento que te rende mais que a inflação e existe um investimento que é muito seguro, certo? Que o risco é baixíssimo. E outro motivo da poupança não ser das melhores ou não ser a melhor é que ela só rende aquele valor mensal no aniversário dela. Ou seja, se eu investir hoje na poupança, eu só vou ter a rentabilidade desse mês de agora 1 mês depois desse dia que eu investi. Ou seja, se eu tiver que resgatar meu dinheiro agora,
daqui uma semana, não ter obtido nenhum rendimento. Meu investimento não vai ter valido de nada, eu só vou ter perdido dinheiro por causa da inflação. Ou seja, então agora a pergunta que é, então qual investimento que é mais seguro com a poupança, qual investimento que consegue render mais que ela e outra, qual investimento que também me garante a liquidez que a poupança me oferece? É o tigrinho. Bom, e não existe fórmula mágica, não é tigrinho, não é nada de outro mundo, é mais uma opção de investimento. Nesse caso, investimentos em renda fixa, como tesouros Selic, ou seja, dívidas do governo, e também títulos de banco, dívidas bancárias, ou os mais conhecidos, os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. Falando agora do Tesouro Selic. Esse é um tipo de investimento em renda fixa que você pode encontrar lá no site do Tesouro Direto, que ele é um título de dívida emitido pelo nosso governo federal e ele rende conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que reina aqui no nosso país. E com base nisso ele rende 100% da Selic. Como a Selic está lá por volta de 13,25% anual, ele vai render basicamente isso ao ano. Se você dividir por 12, você acha o quanto ele vai render por mês. E a Selic, ela costuma render acima da inflação, porque justamente o governo federal usa a taxa de juros básica, a Selic, para controlar a inflação. Ou seja, um juros alto faz com que uma inflação alta seja controlada. Então é um investimento que te garante proteção contra a inflação. E além disso, além da proteção contra a inflação, você está garantido com o governo federal brasileiro. Ou seja, você só vai perder seu dinheiro se o governo federal quebrar, o que é uma coisa muito difícil de acontecer. E os títulos Selic são muito simples de você comprar. Caso você tenha o seu banco, no aplicativo do seu banco ou no aplicativo da corretora, é o tipo de investimento renda fixa mais simples que tem de se encontrar. Outro tipo de investimento também não é só a Selic. Você pode também ter as opções dos bancos. Ou seja, o banco ele precisa de dinheiro, ele precisa que você empreste dinheiro para ele. E como que ele faz isso? Através dos CDBs, os Certificados de Depósitos Bancários. É como se fosse a Selic. Nesse caso, em vez de você emprestar o seu dinheiro para o Brasil, você estaria emprestando para um banco. Então, e ele te rende não mais a Selic, ele te rende o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que na verdade é uma réplica da Selic. Que tem um pequeno deságio da Selic de 0,10%, o que no mundo dos investimentos é bem pouquinho. E o CDB e os bancos, por serem um pouco mais arriscados do que o governo federal, então normalmente nos investimentos é assim, quanto maior é risco, maior é a recompensa. Nesse caso, como tem um pequeno risco a mais, porque o banco, diferente de um país, ele é mais fácil de quebrar, então normalmente a rentabilidade é um pouquinho maior. Então, para uma boa reserva de emergência, a gente recomenda um banco que você já use, que você saiba da credibilidade e também que esteja com as contas em dias. Então, por exemplo, caso você tenha a caixinha do Nubank, ela é uma boa opção de reserva de emergência. Ela atualmente rende o quê? 100% do CDI? Ou seja, 100% da taxa que replica a Selic, ela está rendendo 100% dessa taxa. Também tem o Mercado Pago, que rende um pouco mais. Bom, e uma coisa muito importante de falar desse tipo de investimento é que você paga imposto de renda sobre eles. Então, o imposto de renda vem sobre o lucro que você vai gerar e você paga não só o imposto de renda, mas também o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Mas não precisa se preocupar, porque quando você for resgatar seu dinheiro, o próprio banco, o próprio aplicativo já vai retirar essa parcela do seu investimento, que, como o Daniel falou, é apenas do lucro. Bom, então nesse vídeo a gente quis mostrar para vocês o que é uma reserva de emergência, a importância que ela tem para você não retirar o dinheiro dos seus investimentos, mas sim dessa reserva que já é feita justamente para isso, com base no seu custo mensal de vida, e também a gente mostrou as duas melhores opções para você investir, seja com Tesouro Selic e seja com também CDBs. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e se inscreva para mais.